Iniciando a mesa redonda, intitulada Lei 13.465, de 2017, as modificações no direito imobiliário, passo a chamar o moderador Ricardo Campelo, advogado, fundador do Ibradim. Marcelo Berti, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rodrigo Toscano, advogado. Olivar Vitali, advogado, presidente do Ibradim. E Rodrigo Bicalho, advogado. Muito obrigado, Marcos Vinícius, que eu cumprimento, hoje está fazendo às vezes aí de mestre de cerimônias, mas que também é um grande, brilhante advogado lá do Sul, que nos brinda com esse belíssimo sotaque catarina, que eu agora vou ter o prazer de estragar com esse sotaque paranaense, leite quente, né, que é... Mas estou brincando um pouco com o sotaque aqui para destacar essa atuação nacional, né, esse âmbito realmente nacional que o Ibradim efetivamente conseguiu, né, se propôs a fazer e efetivamente conseguiu. A gente vê isso hoje na plateia, estou vendo amigos aqui do Brasil inteiro, dentre os conferencistas também, né, conseguimos reunir o pessoal de todo o Brasil. E compartilhar aqui também essa satisfação de fazer parte do Ibradim, de atuar, né, aqui no Congresso, mas assim como na mesma esteira do Olivar, queria deixar meus cumprimentos pessoais ao André Abelha e o Bernardo Kese, que foram quem mais seguraram aí esse desafio de fazer esse Congresso em tão pouco tempo e conseguimos fazer isso com muito sucesso. O nosso desafio agora é fazer esse encerramento, né, esse último painel, falando sobre a Lei 13.465. Então, eu vou explicar para vocês, primeiro, a dinâmica e como que nós dividimos aqui os temas, né? São muitos temas da lei, como os senhores sabem. Então, nós procedemos da seguinte forma. Pensamos 4 dos principais temas que cada um dos conferencistas escolheu para pilotar esse tema. Cada conferencista vai fazer uma exposição inicial entre 10 a 15 minutos, e eu vou utilizar o método Francisco Maia aqui para controlar o tempo, ou seja, encerrou, vai apitar o alarme aqui, né, para dar aquela constrangidazinha, né, delicadamente constranger o palestrante para encerrar, mas realmente a gente está com o tempo já um pouco avançado, e precisamos, né, passar a palavra ao final para o discurso de encerramento do professor Silvio Capanema. Então, o nosso painel vai se encerrar impreterivelmente às 18h45. Encerrado o debate aqui, inicial, né, 15 minutos para cada palestrante, e depois voltamos aqui para o próprio painel, com mais 10 minutos aproximadamente para debates entre os demais conferencistas. Ao final, o tempo que nos sobrar, aí a gente imagina 15 minutos, meia hora pelo menos, a gente abre para as perguntas do público. A divisão dos temas, né, só para vocês já irem acompanhando. Vamos começar com o Olivar, que vai falar sobre direito de laje e regularização urbana. Depois, o Rodrigo Bicalho vai falar sobre as alterações na lei de alienação fiduciária. O desembargador Marcelo Berti sobre uso capião extrajudicial, também tivemos alterações na lei. E o professor Rodrigo Toscano sobre loteamento de acesso controlado e condomínio urbano simples, né? Todos esses temas da Lei 13.465, né, essa lei tão rica, né? Eu acho que essa lei ela é a cara do direito imobiliário, né? E consequentemente, a cara do Ibradim, né? Você tem temas da mais diversa natureza, sem nenhuma relação com o outro. E o direito imobiliário é isso, né? É essa multi- e interdisciplinariedade de diversas áreas do direito correlacionadas por se tratar de questões ligadas a imóveis, né, a terrenos. Então, é muito legal a gente estar podendo fazer o Congresso do Ibradim já com um painel, né, com uma duração boa para a gente poder enfrentar essas questões. Então, como, né, já falei, a gente está com o tempo um pouco avançado, eu vou começar já passando a bola para o Olivar, que vai falar sobre direito de laje e regularização urbana, e eu já faço uma provocação. Um dos temas mais interessantes da Lei 13.465, né, porque é um novo conceito, né, é um novo instituto de direito que nós, né, simplesmente não havíamos enfrentado até então, e que, para nós, né, que trabalhamos com o direito imobiliário, como seja na parte acadêmica ou
como operadores do direito, efetivamente, é sempre muito interessante quando você tem um instituto novo, né? E eu vou já deixar para o Olivar aí uma provocação. Tem sido interpretado que o direito de laje seria uma nova espécie de direito real, com a peculiaridade de ser a única modalidade em que o titular não tem acesso necessariamente direto ao imóvel. É por aí, Olivar? E aí, a partir daí, peço que você desenvolva sobre o tema da forma como desejar. Obrigado, Ricardo. Vamos lá. Quando eu comentei com um amigo meu que eu ia falar aqui de REURB e direito de laje, primeiro ele falou, de novo, né? Segundo, ele falou, mas por que você gosta de falar de REURB e direito de laje? No nosso mercado, o direito de laje, por mais que seja inovador e, a meu ver, muito importante, ele não tem frequentado as salas de reunião dos escritórios de advocacia da grande maioria aqui. REURB, então, acho que menos ainda. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de coordenar, junto com o Pedro Cortes, um advogado aqui de São Paulo, um ciclo de debates, vários aqui participaram, sobre a Lei 13.465. E 4 das 10 noites que trabalhamos sobre a lei, era só regularização fundiária. O Marcelo Berti, que está aqui à minha esquerda, trabalhou bastante, muito antes da medida provisória 759/16, que deu origem ao que se tornou a Lei 13.465 de 17, do que seria essa nova legislação, esse novo ordenamento da regularização fundiária, que primeiro foi regrado na Lei 11.977 de 2009, a mesma lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida, e que, mais recentemente, primeiro na MP 759 e agora na Lei 13.465, revogou praticamente todos os artigos referentes à regularização daquela legislação, que foram substituídos pelos atuais. A medida provisória, 759, de dezembro de 16, ela era muito ruim. Ruim a ponto de alguns atuantes do mercado imobiliário e alguns profissionais, oficiais de registro de imóveis, desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, como o Marcelo Berti, se reunirem para tentar, de alguma forma, contribuir para a melhoria daquela norma, daquela medida provisória. E assim o fizemos, né, Marcelo? Dividimos as mais de 750 emendas à MP num trabalho de um grupo de uns 5, 6, e desse trabalho fizemos proposituras de melhoria da legislação e muitas delas acolhidas na Lei 13.465 de 2017. O que, por um lado, nos deixou muito felizes e, por outro lado, nos criou a esperança. A esperança do quê? De ver a melhoria da habitação na esfera social, principalmente do nosso país. Dados estatísticos trazem um número mais do que alarmante e triste. Metade da população brasileira vive em imóveis irregulares. São 100 milhões de habitantes, segundo a pesquisa. Quase 50% dos imóveis do nosso país estão irregulares. E a irregularidade desses imóveis faz, primeiro, e bastante claro, que um princípio constitucional do direito à moradia não seja atendido. Pelo menos não na sua plenitude, de livre uso e gozo do seu bem. Segundo, ele atrapalha a economia do país, a partir do momento que não permite a circularização desses bens. Não permite alienação, seja por venda, seja por dar em garantia esse imóvel para captação de dinheiro e com esse dinheiro girar, pagamento de impostos, como o imposto de transmissão de bens imóveis numa venda, um imposto anualmente predial e territorial urbano nos imóveis urbanos. E dentro desse cenário, o melhor dos mundos seria acaba tudo e começa do zero, lógico. Porque muitos desses imóveis, não vamos ser inocentes, não nos iludamos, eles nasceram de empreendimentos irregulares em que os empreendedores deixaram de cumprir as regras e aí esses moradores, adquirentes ou simplesmente ocupantes, passaram a ali residir. Mas isso não dá para fazer. Qual é a saída? A nosso ver, a saída é trazer para a legalidade esses que moram de forma irregular e de forma ilegal. E aí o que a lei diz atualmente? Ela joga na mão do município a responsabilidade por essa regularização fundiária. Ela prevê a regularização urbana S, que é a social, e a E, que é a específica. A grande diferença é que na S não há pagamento de emolumentos para os registros dos títulos decorrentes da regularização, ao passo que na E, o custeio
de todo o procedimento da regularização e até mesmo a final do registro no registro de imóveis do título, que é a certidão de regularização, se dá com o pagamento do particular interessado, que ali se vai ler. Os institutos possíveis de utilização da regularização fundiária são vários, previstos no artigo 15 da lei. O que cabe em maior destaque é a criação de um que não existia na Lei 11.977, que é a legitimação fundiária. O que é a legitimação fundiária? É a possibilidade, desde pronto, do poder público, repito, o município, reconhecer a propriedade daquele indivíduo ocupante do imóvel, e aí vem uma outra novidade, imóvel que pode ser particular ou pode ser público, por isso o termo ocupante, não possuidor, porque o usucapião imóvel público é vedado pela Constituição, mas o reconhecimento da legislação fundiária, nos termos da 13.465, por esse ocupante, desde que demonstrada a ocupação, o exercício dessa ocupação até dezembro de 2016, ele é permitido por meio da legitimação fundiária. E aí todo o procedimento é feito pelo poder público, inclusive, se necessário, com implementação dos sistemas, da infraestrutura, se tiver que se fazer, da eventual remoção de um ou outro ocupante em áreas de preservação permanente, se em risco a saúde e a segurança estiver, do fim do término dessa regularização, é emitida uma certidão, a certidão é enviada ao registro de imóveis, e ali sim, se necessário, abre-se uma matrícula, se já a matrícula houver, registra-se esse título nessa matrícula, conferindo aí a esse ocupante a propriedade, sim, legitimação fundiária, ou a posse, sim, legitimação de posse. Em apertado resumo, até pelo tempo, é o que se tem hoje previsto na Lei 13.465 de 2017. E essa lei traz diversos outros institutos novos ou alteração de alguns já pré-existentes. Qual é um novo que eu estou aqui para comentar? O direito de laje, Ricardo. O direito de laje ele foi incluído no rol, no Código Civil, de direitos reais. Então, ele não é um direito sobre imóvel alheio ou sobre coisa alheia, como alguns pensam. Ele não é e não se confunde com o direito de superfície também previsto no Código Civil. Ele é um direito real, com uma característica bastante singular, sem acesso ao terreno. Você tem, pela primeira vez na história desse país, um imóvel que é uma unidade imobiliária, uma unidade autônoma, com matrícula própria, em que o proprietário daquele imóvel, inclusive é uma alteração na Lei de Registros Públicos para que se haja a abertura dessa matrícula, ele não tem acesso direto ao terreno. Ele é um imóvel de propriedade desse detentor da laje, que alguns têm chamado de lajeeiro, por mais que eu ache péssimo o termo, mas é o que se tem falado. Ele tem matrícula própria, o registro de imóveis o reconhece como proprietário, e aí, fazendo um pouco da analogia do que eu tinha falado dos imóveis irregulares, desse é um imóvel regular, possibilitando o livre uso e gozo pelo proprietário, mas ele tem uma característica acessória. E qual que é a característica acessória? Ele depende do imóvel chamado pela lei de construção base. Por quê? Porque a laje, o imóvel laje, ele é no sobressolo ou ele é no subsolo do imóvel construção base. Ele pode ser objeto de regulação fundiária, e, aliás, ele nasceu assim, a exposição de motivos da MP 759 falava que o direito de laje nasce de uma vontade do legislador de regularizar as favelas, mas, na Lei 13.465, ele não está distrito à regularização fundiária. Pelo contrário, ele tem autonomia tal que ele pode, sim, ser instituído por qualquer particular. Eu sempre dou o exemplo da possibilidade de qualquer detentor e proprietário de uma casa ceder a laje da sua casa a um terceiro, já havendo ou não a construção na laje do que será esse imóvel cedido. Eu posso ceder o espaço laje para que o meu adquirente ali construa, sempre respeitando os requisitos urbanísticos, porque a única exceção à exigência de atendimento aos requisitos urbanísticos está na REURB. Ali sim você poderia regularizar o imóvel, conceder o imóvel por laje, sem a necessidade, por exemplo, de um alvará de construção e de um auto de conclusão, devendo ao poder público, que faz todo o procedimento da REURB, analisar a estabilidade desse bem, mas, afora a regularização urbana, eu posso muito bem ceder a laje da minha casa, onde eu moro, para que esse adquirente, respeitadas as regras urbanísticas, ali
construa e livremente use e goze desse imóvel, que é a laje, com matrícula própria. E o imóvel dele, bem diferente do direito de superfície, ele não tem tempo determinado, como prevê no Código Civil Direito de Superfície, importado do direito português. Ele não é algo previsto para término. Ele não é e não tem o requisito para a cessão da laje, do espaço, que se construa, que se plante, como acontece no direito de superfície. Eu posso muito bem ceder a laje já construída do meu imóvel e esse adquirente da laje livremente usar e gozar e ser proprietário de hoje até o imóvel perdurar, sem que haja previsão de término, pelo contrário. Ah, mas então o direito de laje não tem fim? A não ser que haja ruína do imóvel ou aquisição de todas as lajes pela construção base ou por um dos detentores, não tem por que ter fim o direito de laje. A medida provisória ainda previa que a laje dependia de um acesso exclusivo para cada detentor. Isso caiu na nova lei. Eu sou obrigado a mencionar que no final, na verdade não lembro exatamente a data, acho que em março, não sei, eu ia falar final do ano passado, mas já não tenho certeza, saiu um decreto regulamentando a lei, o 9.310, que é muito ruim. Ele é atrasado. Atrasado a ponto de, em alguns momentos, primeiro que ele cria o que a lei deveria criar e não criou. Segundo que ele traz elementos que estavam na MP e que caíram na lei, e agora ele quer renovar, como, por exemplo, a história do acesso exclusivo. A lei não traz essa exigência. Não trazendo essa exigência, você pode ter detentores de lajes, sempre em projeção vertical, isso sim é um requisito do direito de laje, autônomos, independentes, e que não são regrados nem mesmo por uma convenção de condomínio como você tem no condomínio edilício. Isso é importante mencionar. Há uma diferença muito grande dos detentores de laje e desses proprietários em projeção vertical sobre ou sob a construção base dos condôminos no condomínio edilício. Existe alguma analogia? Existe. A lei traz que, naquilo que couber, as regras de convivência entre eles, subsidiariamente, serão aquelas regras previstas no artigo 1331 e seguintes do Código Civil. Mas, ao mesmo tempo, a lei diz que o contrato de cessão da superfície da construção base para o primeiro lajeiro, desse para o próximo, é o que regra, é o que determina o que vai valer entre eles no dia a dia, na utilização desse prédio. Desse instituto, por mais que ele não esteja passeando os escritórios de advocacia de muitos de vocês, eu enxergo um potencial de desenvolvimento muito grande, Ricardo. Vou dar um exemplo. Você pode ter o direito de laje sobre ou sob imóvel público. Está previsto na lei. Quantos e quantos imóveis nós temos, por exemplo, estações de metrô, em que o desenvolvimento do empreendimento imobiliário sobre essa estação seria extremamente importante para o atendimento da mobilidade urbana pretendida, por exemplo, e para a exploração de áreas em que facilitaria o trabalho, o estudo daqueles que ali morassem. Imagina que delícia você poder, falamos aqui de coworking, de co-living, de não ter e sim ser, cadê o barbaresco? Você poder residir, compartilhando espaço eventualmente, num prédio sobre uma estação de metrô em que o transporte público, você sai do elevador, né? Quem já frequentou Tóquio, por exemplo, coisa mais comum são prédios arranha-céus construídos sobre estações de metrô, ainda mais lá que o frio é intenso em algumas épocas. Isso agora é permitido. Ah, será que eu vou conseguir registrar uma incorporação imobiliária numa matrícula de um imóvel laje em que eu não tenho acesso ao terreno? Eu acho que sim, mas já apanhei um pouquinho também. Não foi exatamente uma desembargadora que olhou feio para mim, André, mas eu já apanhei em palestra também. Mas eu acho que esse não é nem o futuro, é o presente. Nós temos em São Paulo, tanto na prefeitura, já debati isso algumas vezes com o secretário da Habitação, como no Estado, a ideia de exploração desses imóveis públicos mal aproveitados. E o direito de laje é uma saída muito grande. Eu poderia, por exemplo, adquirir a laje por uso capião? Sim, sem dúvida. Por que não? Desde que atendidos os requisitos da posse, da prescrição aquisitiva do tempo ali. E se o imóvel construção base for irregular, ainda assim eu consigo obter a laje por uso capião? No meu entendimento, sim. Só que você não vai conseguir fazer o administrativo, que vai ser aqui explicado pelo Marcelo Berti.
vai ter que ser provavelmente o judicial. Por quê? Porque, no meu entender, a decisão judicial que reconhecer a aquisição por uso capião dessa laje, ela vai ficar pendente de registro. Por que pendente de registro? Porque enquanto você não regularizar a construção base do imóvel, não vai ter como você abrir a matrícula do imóvel laje. Também porque a lei, na minha opinião, de forma inteligente, respeitou e atendeu ao princípio da continuidade registral, ao passo que toda matrícula aberta para o direito de laje faz menção na construção base da existência da laje, faz menção na laje para qual construção base que ela está ligada diretamente. Tem diversos itens como esse que nós vamos entender na... Era sério isso? Eu avisei com antecedência, princípio da não surpresa. Estou desolado. Pena que o Francisco Maia não está aqui, que eu queria agradecer a ele pela criação desse método que é muito eficaz. A intenção de constranger o conferencista, ela funciona efetivamente. Eu vou encerrar, vou fazer um item para encerrar, só para não parecer que eu vou atender ao apito. Terminando. Orgulhoso. Se qualquer um dos detentores da laje deixar de efetuar o pagamento das despesas comuns, que existem, obviamente, às vezes você não consegue individualizar luz, água, segurança que você tem que ratear. Essa dívida seria própria rem? Será que nós conseguimos fazer com que esse proprietário responda, inclusive com o próprio imóvel, diretamente? No meu entendimento, sim, pelo simples fato de que, no regramento da laje no Código Civil, diz que, naquilo que não estiver previsto no contrato, subsidiariamente o condomínio edilício atende e regra. Sendo assim, eu encerro a minha apresentação. Obrigado, Olivar. E, conforme combinado, então, eu deixo aberto para os nossos co-painelistas para fazer algum comentário, alguma coisa que chama mais atenção sobre o tema. Desembargador, por favor. Primeiro, queria agradecer o convite, a honra de estar aqui, ao Olivar e a todos os presentes. Como disse para o Olivar, eu saí correndo de uma sessão que começou às 9h30 da manhã e eu deixei os outros lá e vim para cá. Mas isso tudo empolga. O direito de laje, eu vou falar um pouquinho depois do uso capião, mas para tocar nesse assunto do direito de laje, e essa observação feita pelo Olivar, no sentido de que isso pode ser ter um potencial explosivo, talvez as pessoas ainda não tenham refletido, nem todos, sobre o que isso pode representar. Porque, na verdade, como dito, ela é uma tomada em projeção vertical, é para cima, é como se cortasse o espaço. Se a propriedade é o espaço aéreo e o subsolo, o terreno, o espaço aéreo e o subsolo, é como se nós dividíssemos um imóvel, em vez de dividir o chão em dois, cortar ele no ar, né? Ou cortar ele por baixo, e dividir o pedaço daí para cima ou daí para baixo. É como criar um segundo andar, um terceiro andar, em todo o território nacional, assim, para exagerar. Mas e como isso escapa da regularização fundiária, essa grande questão, como, por exemplo, mencionou Tóquio, mas veja, por exemplo, o que nós temos no Canadá, Montreal, Toronto, onde as cidades, por causa do frio, também existem as mesmas ruas embaixo e em cima. Mas a verdade é que, com esse direito hoje no Brasil, nós podemos ter a mesma propriedade, é isso que eu queria, no solo, mas outro andar no subsolo com outros proprietários, outros imóveis, outras unidades imobiliárias. Portanto, um potencial explosivo de aumento de propriedade imobiliária. E, nesse caso, que eu digo, eu acho que lá na prefeitura, né, já há projetos, por exemplo, de fazer habitações populares sobre linhas férreas, por exemplo,
claro que isolando com as técnicas necessárias, mas usando o terreno, que são simples linhas férreas, para que se possa fazer habitação. Na França, há quarteirões inteiros recobertos de estação ferroviária por baixo e depois a laje por cima, num quarteirão inteiro, e ali, então, temos praças, vias públicas, prédios, todos eles sobre a laje, com novos empreendimentos, novos terrenos para empreender, inclusive incorporações imobiliárias e tudo isso. Então, o potencial é imenso. Eu acho que isso é o que eu acho que poderia dizer da importância que eu vejo do. Obrigado. Eu imagino que o Bicalho e o Toscano tenham também considerações, mas como a gente está com o horário bem contido, eu vou pedir para a gente avançar com o próximo tema e aí deixar durante as perguntas no final sobre o tema. Pode ser? Perfeito. É uma grande satisfação para mim estar participando desse congresso do Ibradim, esse instituto que certamente vai ter um papel muito importante no desenvolvimento do direito imobiliário, do próprio mercado imobiliário do Brasil. Agradeço o convite e já entrando aqui na questão do tema, né, falando de alienação fiduciária, que é uma matéria que entrou também nesta lei, que procurou aperfeiçoar, criar alguns institutos e aperfeiçoar outros, né? A alienação fiduciária, conhecida de a grande maioria dos presentes, muitos dos presentes estudam, operam com alienação fiduciária e podem também contribuir e até ter opiniões eventualmente dissonantes aqui da minha. Eu acho que, além de trazer alguns pontos específicos das alterações trazidas pela lei, na Lei 9.514, que é a Lei da Alienação Fiduciária, eu acho que é importante a gente trazer algumas questões de pano de fundo, né? Por exemplo, eu acho que nós tivemos um grande desenvolvimento imobiliário no Brasil nos últimos 15 anos. O mercado, na verdade, atingiu outros números. O fornecimento de habitação, inclusive no Minha Casa Minha Vida, se desenvolveu bastante. Nós tivemos a criação dos mecanismos de captação de recursos via mercado de capitais, via securitização, um maior desenvolvimento dos fundos de investimento imobiliário, uma maior segurança dos bancos, mesmo no sistema financeiro da habitação, em voltar a investir no mercado, tudo isso por conta da alienação fiduciária. É claro que existe uma série de fatores conjunturais, econômicos e jurídicos também, mas sem uma base de garantia sólida que permitisse, para simplificar, substituir um inadimplente que não está pagando por uma pessoa que viesse a adquirir aquele imóvel e passasse a pagar por ele e, portanto, permitir que todo o fluxo financeiro que foi captado em primeiro, segundo, terceiro, quarto graus, em diversos títulos colocados no mercado. Sem isso, nós não teríamos desenvolvimento imobiliário. Então, hoje você pode investir no mercado imobiliário comprando uma cota de fundo imobiliário por R$1.000, ou você está comprando títulos do seu banco que você não sabe que comprou via CRI, recebíveis imobiliários. Tudo isso só é possível se houver uma razoável segurança de que aquele que comprou e não pagou não vai ficar 10 anos no imóvel, né, sem pagar, aquele imóvel não vai ficar 10 anos litigioso, perdendo valor, fazendo com que aconteceu de o mercado financeiro e principalmente o mercado de capitais terem horror do mercado imobiliário e não quererem de forma nenhuma investir, a não ser quem era obrigado via captação de poupança e FGTS, e assim mesmo ainda conseguia com o Banco Central formas de postergar os investimentos e tudo mais. Então a alienação fiduciária foi e é absolutamente necessária para o desenvolvimento imobiliário e, por consequência, socioeconômico do Brasil. Bom, quando ela veio, houve já de cara muita contestação, porque ela mudava radicalmente a forma de execução. Nós saímos de uma hipoteca lenta, de muito tempo, do proprietário, depois de 5, 6, 7 anos, ainda tinha que entrar com reintegração de posse, que levava mais anos lá dentro, a dívida de PTU e condomínio subindo indefinidamente. Depois o leilão desse imóvel valia muito pouco perto do valor da dívida, e nós mudamos para uma legislação com leilão extrajudicial, em que esta cobrança do débito e, eventualmente, o próprio leilão do bem
passou a ser extremamente mais rápido em relação ao que era. Obviamente, isto, né, foi passível de muitas críticas. E o que aconteceu? Os empreendedores e os bancos não utilizaram a alienação fiduciária. Por quê? Com receio de que, eventualmente, ela não pegasse nos tribunais, diante das alegações de incondicionalidade, ilegalidades, etc., e aguardaram o resultado, e o resultado foi que a jurisprudência, com base nos primeiros casos, acolheu a alienação fiduciária, considerou o leilão constitucional, considerou que não havia colidência com o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de lei específica, por se tratar de lei mais recente. E por essa razão passou a dar segurança para o mercado, que passou a utilizar largamente a alienação fiduciária e de fato tem utilizado. Entretanto, vira e mexe, a alienação fiduciária sofre alguns reveses. Muitas vezes julgamentos que não a reconhecem em primeira instância e permitem, por exemplo, e a tratam como permitindo o distrato, como se às vezes até como se o credor fiduciário, na verdade, tratando como se fosse num compromisso de venda e compra, determinando a rescisão com pagamento de devolução de valores, sem o procedimento extrajudicial, ou ainda alegações de inconstitucionalidade da lei. Aliás, se encontra, né, afetado no Supremo Tribunal Federal, acho que pelo ministro Luiz Fux, né, se não me engano, justamente essa matéria. É constitucional ou é inconstitucional o leilão extrajudicial da alienação fiduciária? E temos uma grande expectativa de que o Supremo, na linha de sua tradição, considere constitucional, mas tomara que o faça logo, né, para que essa matéria não fique na insegurança à vida. E essas alterações que vieram aqui na nossa lei, na 13.465, decorrem em grande parte de interpretações dadas pelo STJ, que alteraram um pouco a mecânica da Lei 9.514. O que aconteceu? Em algumas situações, aliás, especificamente, né, em caso em que o devedor, que notificado, né, intimado para purgar a mora não purgou, o imóvel, houve a consolidação da propriedade em favor do credor, no caso, instituição financeira, houve o regular venda do imóvel em leilão, ou melhor, antes da realização do leilão, mas já realizada a consolidação da propriedade, eis que o antigo devedor aparece com os recursos necessários para quitar a dívida. Uma situação bastante rara, porque teve a oportunidade anteriormente, não o fez, mas apareceu. E ali não foi possível receber a dívida, porque, na verdade, já havia havido a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, inclusive com o pagamento de ITBI, de forma que o devedor já não era mais um devedor, ele havia perdido o seu direito sobre o imóvel, a expectativa de direito sobre o imóvel, mas tinha, entretanto, a expectativa justa e prevista em lei de receber uma parte do que pagou, talvez até a totalidade do que pagou, como resultado dos leilões. Diante disso, foi ajuizada a ação e no STJ, primeiro a ministra Nancy Andrighi, depois eu acho que o ministro Cuevas, foram na mesma linha, entendendo que antes da arrematação do imóvel, de concluir a arrematação do imóvel em leilão, e até fazendo isso numa analogia ao antigo Decreto-Lei 70, lá de 66, ainda era possível o credor aparecer e pagar a dívida. Entendia isso, inclusive, porque diante, e nesse ponto é correto, de uma falta de prejuízo ao credor, já que o que ele teria para receber é, de fato, o crédito mais todas as despesas, né, encargos e despesas que teve. Entretanto, e essa jurisprudência, começando no STJ, claro que ameaçou todo o sistema, porque todos os leilões feitos até então não previram esta possibilidade e também não apareceu depois o credor para comprar. E mais ainda, os decisores para comprar o credor para quitar a dívida. E mais ainda, previu-se que ele deveria ser intimado do leilão, coisa que também não era prevista na lei, mas era previsto no antigo Decreto-Lei 70 da execução extrajudicial hipotecária. Muito bem, vem o STJ e fala, olha, tem que ser notificado do leilão. E todos os milhares de casos em que, seguindo a lei, não houve a notificação do leilão. Criou-se uma situação de insegurança jurídica. Qual que vai ser o futuro diante dessas decisões do STJ? Nós vamos seguir o procedimento da lei e ignorar a posição do STJ, ou vamos procurar adaptar a posição do STJ aos novos procedimentos, que nem são totalmente possíveis, porque na medida em que você já tem a consolidação da propriedade, não tem mais como você quitar uma dívida que a princípio inexistiu com a consolidação.
Bom, como sair deste dilema? E acho que essa é uma das questões, independente das novas regras. E, aliás, estamos aqui contando com a honra, temos a honra, né, de contar com o Dr. Melim Chalub, que já participou aqui, e ele foi um dos artífices de procurar, então, criar novos artigos que permitissem que esta orientação dada pelo STJ, que você tem certa dificuldade de ir contra, ou se o mercado perdesse muito tempo indo contra, poderia criar uma insegurança jurídica maior, foi um dos artífices de criar regras na Lei 9.514 que pudessem, na medida do possível, ou criar uma adaptação para que juridicamente e registrariamente isso pudesse atender, pelo menos, a parte do que o STJ estava, assim, decidindo. Correto, doutor Melim? Não sei se depois o senhor poderá, claro, ter a palavra aqui. Nesse sentido, então, é com esse espírito que houve essas alterações na legislação. Algumas, acredito que muito salutares, outras que podem trazer aqui ainda alguma insegurança, até porque, né, é feita a propositura de lei, mas ela acaba sofrendo, né, alterações, adendos, emendas e não sai do jeito que a gente quer. Mas o que eu já queria colocar como uma questão aqui para os colegas ou mesmo para a plateia será que está correto irmos atrás de adaptar a legislação a decisões jurisprudenciais que até mesmo com certo cunho social abrandam um pouco a letra clara da lei? Quer dizer, foi o melhor procedimento eliminarmos a insegurança alterando rapidamente a lei para adaptá-la ao STJ? Ou será que o melhor entendimento seria procurar o STJ e demonstrar a esses ministros que, eventualmente, o seu entendimento não fosse o mais adequado? Entretanto, é preciso reconhecer também que, de certa forma, a lei ficou, uma vez com esses procedimentos, mais justa no sentido de permitir ao devedor uma maior oportunidade de efetivamente fazer a quitação. Quanto tempo falta aqui, Ricardo? 3 minutos? Então, feita essa introdução de 12 minutos, eu vou falar aqui dos pontos especificamente colocados. Bom, primeiro ponto importante, eu acho que isso é bastante salutar, né? A lei não tinha solução para quando o devedor se ocultava. E ela veio trazer essa solução, prevendo, né, que o funcionário do cartório de registro de imóveis ou títulos e documentos que chegasse lá e suspeitasse, após ir 2 vezes, suspeitasse da ocultação, ele pode falar para familiares ou pessoas que trabalham lá na residência, dizendo: amanhã eu venho no horário tal, e se a pessoa não tiver, vai ser considerada intimada de forma muito similar à hora certa. Foi além, reconhecendo uma realidade social nossa. Nos condomínios edilícios, nos loteamentos de acesso controlado, enfim, se você chega lá e o porteiro fala ele não está, ele está trabalhando, ele viajou, ele pode fazer isso entregando para o funcionário do condomínio. Então, temos que tomar cuidado aqui, numa situação desta, até por parte do credor, para que, quando isso aconteça, seja devidamente identificado o funcionário, eventualmente com nome, RG, e não, o porteiro disse que eu falei com o porteiro e vim, valeu a citação. Do contrário, você pode plantar uma nulidade futura, que é uma situação muito indesejável. Então, usar esses... É importante que haja essa possibilidade para você sair dessa situação indefinida, não ter que ir ao judiciário para uma citação, para uma intimação, mas tomar cuidado com isso, né? Um segundo ponto é que, nas alienações fiduciárias voltadas para financiamento habitacional, e não na alienação fiduciária com outro escopo de garantia, mas para financiamento habitacional, como é que a lei criou um mecanismo inteligente para tentar o STJ? Depois dos 15 dias para purgar a mora, vai se esperar 30 dias para a consolidação da propriedade. Com isso, né, após os 15 dias para purgar a mora, está se dando um tempo para aquela pessoa que não conseguiu atender o prazo de 15 dias, mas está reunindo recursos de alguma forma, ainda poder ir lá e quitar eventualmente o seu débito. Então, está fazendo com que haja uma segunda chance de nem haver o leilão. Então, isso foi colocado na lei. E se ele aparecer para pagar, ele vai ter que pagar a dívida, mais os encargos, as despesas até então havidas. Porque se já houver a consolidação da propriedade, não tem mais dívida, né? Houve pagamento de TBI, o antigo credor fiduciário já é pleno proprietário, né? Então já não haveria mais pagamento da dívida. Então esse retardo ajuda nesse sentido.
Uma outra questão, a lei estabeleceu a necessidade da intimação do leilão. Diz que vai ser intimado. E aí não é aquela intimação via o funcionário do cartório, vai ser intimado por correspondência direcionada ao endereço constante do contrato, inclusive endereço eletrônico. Então é bom que se pegue o endereço físico e o endereço eletrônico e se remeta para os dois endereços essa intimação de quando será realizado o leilão. Caminhando aqui para o fim, acho que uma outra, talvez a mais polêmica das medidas, é aquela que estabeleceu que até o segundo leilão, o antigo devedor tem um direito de preferência na aquisição deste imóvel em condições com aquele que eventualmente fizer o lance. E, na verdade não é nem condições, igualdade de condições, é pagando o valor da dívida, estou finalizando de fato, pagando o valor da dívida e todos os encargos. Então, por que foi estabelecido um direito de preferência? Porque se entendeu que não há mais dívida a ser paga. Já houve aqui a consolidação da propriedade, está indo para o primeiro leilão. O que está se dizendo e que foi chamado aqui de direito de preferência, não poderia talvez o nome ser chamado de uma opção ainda de aquisição, porque a preferência é tanto por tanto, mas se no primeiro leilão cada um estiver dando um lance, não interessa quanto for, muito maior do que o valor da dívida, se ele comparecer e falar, mas eu venho aqui, pago a dívida, aí a dívida é integral, né? Mais o ITBI, mais todas as despesas e mais encargos, ele ainda pode fazer isso, desde que eu faça até o momento do segundo leilão. Depois do segundo leilão, aí está efetivamente realizado o segundo leilão, se houver, né? Está efetivamente realizada a transferência da propriedade para um terceiro ou a consolidação definitiva da propriedade de um credor, caso em que, e aí também é uma contribuição positiva, e é o último ponto aqui que eu queria ressaltar, caso em que depois disso, depois da consolidação da propriedade, a lei veio estabelecer o seguinte: consolidada a propriedade, não se discute mais se o leilão valeu ou não valeu, o quanto se apurou no leilão, se a avaliação estava correta ou não. Se discute apenas perdas e danos, para que você possa permitir segurança jurídica para quem vai no leilão, dê o lance e adquira o seu imóvel. Está sujeito ao devedor exercer e pagar, mas não a depois dele adquirir ter uma contestação na justiça. Acho que são esses os pontos principais que eu queria ressaltar. Obrigado, Bicalho. O Olivar quer comentar. Olivar, nós temos 3 minutos e 30 segundos para encerrar o tema, então seja breve. Preciso de menos. Vai tocar o alarme. Não, bem rapidamente. Do meu modo de ver, já expus isso uma vez, inclusive, em outra palestra do Rodrigo Bicalho, eu acho que a lei ela é importante nesse sentido. Eu penso um pouquinho diferente no sentido de que eu acho que é bom porque traz um pouco de segurança jurídica que estava faltando depois das decisões da Nancy do Cuevas de 2014 para cá. Ela tem um ponto positivo, principalmente em relação... Agora está determinado, tem que ser intimado o devedor para o primeiro e segundo leilões. Ela traz o ponto positivo de que ela resolve um problema registrário, porque das decisões de 2014 para cá, pelas decisões do STJ, o devedor teria o direito de purgar a mora até o leilão, só que já tinha consolidado a propriedade. Havia um problema, inclusive, prático de solucionar. Agora não, é direito de preferência, que não é bem direito de preferência, como falou o Rodrigo, mas ele pagando a dívida dele até o final do segundo leilão, é como se fosse uma recompra, e assim ocorrerá no registro de imóveis, com recolhimento, inclusive, de novo tributo, e aí o registro para quem purgou essa mora, esse devedor, que se tornar proprietário. Qual que é o ponto negativo dessa alteração? Isso é inegável. É que a alienação fiduciária, com seu procedimento extrajudicial, visa, obviamente, fugir do Poder Judiciário com todas as dificuldades que muitas vezes encontramos. Quando você dá uma nova oportunidade no primeiro leilão, uma nova oportunidade no segundo leilão, para o devedor aparecer, você dá também mais tempo para, se ele não amealhar os valores necessários, judicializar algo que foi criado para ser extrajudicial. Obrigado, Olivar. Algum outro painelista quer comentar o tema? Podemos passar, então, adiante. Eu já passo a palavra, então, para o desembargador Marcelo Berti para falar sobre as alterações no procedimento de uso capião extrajudicial. Pois é, dentro desse quadro, a Lei 13.465 parece que seguiu essa mesma orientação que já vinha dessa época da alienação fiduciária, e acho que até antes, mas essa tendência de desjudicializar, quer dizer, fugir do Poder Judiciário. E eu sou do Judiciário, mas lutei muito para que isso aconteça.
O judiciário tem que ficar reservado, no meu modo de ver, para coisas onde haja necessidade da interferência do juiz. O mercado precisa de procedimentos ágeis que sejam compatíveis com a economia e com as necessidades e demandas dos investimentos e tudo isso. Por isso, também na usucapião extraordinária, usucapião administrativa, se pretendeu isso. Na verdade, vocês sabem, já era uma velha ideia de se criar uma fórmula para um usucapião administrativo. A questão é que não é tão simples assim, é um procedimento, um processo, uma ação de contenciosa, a rigor, mas a verdade, eu que vivi na vara de registros públicos, fui titular 8 anos, e também alguns anos auxiliar, julguei tanto usucapião, a gente percebe que 95% dos casos não tem contestação. Na verdade, nós estamos lá trabalhando para regularizar a propriedade. Muitas vezes um compromisso de compra e venda, muitas vezes um outro negócio qualquer que tenha sido feito. Eu ouvi aqui, quando entrei, alguns casos de usucapião em condomínio. Na vara aparece coisas extraordinárias, né? Nem vale a pena aqui começar, mas precisava ser encontrada uma forma de se fazer isso fora de juízo, sem a demora. Um processo de usucapião em juízo chega a demorar 8 anos, em média, porque a jurisprudência vem complicando muito também as coisas, citar as pessoas, esgotar os meios de citação, enviar aquela quantidade imensa de ofícios procurando as pessoas. Quer dizer, o procedimento administrativo criou situações bastante, mais modernas, que possam citar a pessoa no endereço eletrônico, no endereço que se encontra na matrícula. Depois, não é nem citar, agora é intimar no processo administrativo. Mas ele desenvolve as mesmas fases, praticamente, que o judicial tinha. Também se faz a citação de terceiros incertos por edital, para que se coloque uma decisão de caráter erga omnes, dada a natureza do direito que está sendo, que é propriedade, que está sendo, que tem que valer contra todos, está sendo objeto do procedimento. Portanto, era um velho sonho, mas quando veio no Código de Processo Civil, ele trouxe alguns aspectos que logo, para quem pode facilmente imaginar que não seria possível, não iria adiante. Porque teria, na verdade, eu cheguei a duvidar que de verdade aquilo fosse usucapião, né? Porque se eu precisava da anuência do titular do domínio registral para poder obter a declaração extrajudicial da aquisição da propriedade, na verdade, é um negócio bilateral e que, na verdade, só contorna a necessidade de uma escritura de venda e compra ou um outro instrumento qualquer que viesse a ser lavrado. Então, aquilo, e depois concordância dos confinantes, ou se, enfim, se eles ficassem silentes, era de ser interpretado que eles estariam contrários à pretensão. Então, aquilo, na verdade, tornou letra morta o Código de Processo Civil com a redação que ele trouxe. Alguns pequenos detalhes, algumas pequenas modificações feitas pela Lei 13.465, eu acho, ainda é cedo para dizer,
mas eu acho que porque tudo, mesmo a alienação fiduciária, quando sobreveio, em 97, se não me engano, 3 anos no início, ainda eu via bancos usando a hipoteca. E eu até me perguntava, puxa, com tudo isso, eles estão usando hipoteca por quê? Porque há uma certa fase sempre de desconfiança, de ver se isso é assim mesmo. Mas a uso capião, com certeza, a administrativa, no meu modo de ver, agora, com a possibilidade de intimações rápidas, com a possibilidade de publicação em órgãos eletrônicos, que é muito mais barato, com a possibilidade de que, se não houver impugnação naquele prazo, ter-se-á por concordantes aqueles que foram chamados a responder. A facilidade de poder instruir o pedido com a ata notarial, que traz uma série de requisitos, mas que facilita muito para formar, para instruir e ajudar a formar o convencimento no final. Então, me parece que é claro que eu sempre tive dúvida de que a ata notarial pudesse, como ela fala lá, como fala a lei, que ela ateste o tempo da posse. O tempo da posse seriam mais testemunhas ou outros indícios documentais. É evidente que, se tiver alguma coisa do prédio que ele possa dizer, não, eu pude ver que isso foi construído há 20 anos e quem construiu foi fulano de tal, e alguma coisa que possa ajudar, vá lá. Mas não é tudo. Mas, pensando nisso, nós também criamos aí na ideia da uso capião administrativa a possibilidade de um procedimento, porque isso vai perante o registrador. A ata é no tabelião, mas depois corre o procedimento administrativo junto ao registrador, que faz todas as intimações, vê tudo isso. E aí, se ele não estiver, ainda assim, convencido de que a origem da posse, de que a posse é mesmo uso capienda, coisas assim, ele ainda poderia designar uma audiência de justificação. É aquele procedimento que existia no Código de 73, o procedimento de justificação, que a gente usava muito para fazer justificação de tempo de serviço, para justificar no INSS e coisas assim. Hoje, o Código de 15 acabou com esse procedimento de jurisdição voluntária especial, acho que era isso, e trouxe aqui para a fase de provas. Então, o que se usou é a possibilidade de ele fazer extrajudicialmente uma justificação. Quer dizer, então, criou-se um procedimento administrativo de justificação, onde ele pode ouvir testemunhas e formar, portanto, ouvir testemunhas e com isso, formar sua convicção. Veja que a atividade do registrador aí agora se aproxima muito da atividade de um julgador, né? Quer dizer, alguém que vai manifestar o seu convencimento a partir, evidentemente, das provas que foram reunidas ali. E com isso, no fim, ele dá uma decisão administrativa que vai conferir, reconhecer, declarar, o efeito é declarativo, a propriedade adquirida por meio da uso capião. Uma pergunta. As pessoas costumam dizer, bom, mas e o princípio de que nada pode ser excluído da apreciação do judiciário, quer dizer, o princípio da universalidade da jurisdição ou da inafastabilidade da jurisdição. Faz coisa julgada a decisão do registrador? Eu diria que não, né? É ato administrativo como outro qualquer.
mas pelas, eu diria, pela experiência de anos, vendo que não há impugnações, não há contestações e tudo isso, nunca há sequer recursos nesses casos, é muito improvável que alguém vá levar a questão para juízo depois. Mas, ainda assim, eu acho que está garantida a propriedade, de modo que, mesmo uma adição administrativa que tenha sido eventualmente mal adotada, que tenha prejudicado, não tenha examinado corretamente as provas, ainda há ressalva de aquele que se sentir prejudicado e buscar reparação disso junto ao judiciário. Eu acho que isso vai acontecer quase nunca. E agora o CNJ regulamentou isso, né, a resolução, o provimento é o 65, e trouxe no meu modo de ver, muitos dispositivos bastante importantes, facilitadores, que vão ajudar bastante nesse procedimento administrativo, inclusive permitindo que quem já tenha o processo judicial requeira ou a extinção do processo judicial, que já está lá há 5, 8 anos tramitando, ou a suspensão do processo judicial, para que ele vá perante o registrador e faça o pedido administrativo e obtido o reconhecimento, abre-se a matrícula, registra-se o título e extingue-se o processo judicial. Eu considero um avanço muito importante. Ela está no quadro, como disse o Ricardo, parece que a lei trouxe um pupurri, né, de assuntos ligados ao direito imobiliário, mas é que são todos eles entrelaçados, visando sempre a regularização da propriedade, a regularização do domínio, de alguma forma, ou pela REURB, ou pela uso capião, ou por a legitimação de posse, e outros tantos que foram sendo imaginados. A criação de institutos como direito de laje, mas que permitem, na verdade não deixa de ser uma propriedade, é um direito real de propriedade, e passível de ser usucapido, como qualquer direito real, e é curioso, porque seria usucapido o espaço aéreo, né? É muito curioso, mas é possível. Só para vocês terem uma noção, como juiz da vara, eu tive, por exemplo, um pedido, e vocês podem imaginar, um prédio que foi construído e sem habite-se, sem incorporação, sem instituição de condomínio, mas vendidas as unidades de forma informal, contratos informais. E depois de anos, alguém veio e me pediu o usucapião do apartamento no 7º andar do edifício. Aí eu tinha a matrícula que tinha só o terreno, não tinha mais nada além disso. Como é que eu ia dar o usucapião para alguém que estava no 7º andar daquele edifício? Mas se você fosse lá, você encontraria o prédio inteirinho habitado, todos morando. Informalmente, eles tinham lá, como se fosse suas regras de condomínio, de convivência, e tudo isso. Eu usei, prossegui na ação, e deu certo. Nós acabamos, na perícia, conseguindo instituir o condomínio, quer dizer, descrever a instituição do condomínio, e por sentença instituir o condomínio, para depois poder dar aquela unidade tal. E abrindo as matrículas outras, que depois aquelas outras pessoas puderam também. Por aí a gente vê, mas isso não poderia ser feito, talvez num usucapião extraordinário. Mas fica o judiciário para essas questões, né? E não para aquelas
que a gente sabe são ordinárias, são do dia a dia. Vai apitar. Então, mas era isso que eu tinha para colocar rapidamente. Eu sou confiante de que mais cedo ou mais tarde, vai demorar um pouquinho, eu acho que como tudo o que é novo, mas que eu acho que nós vamos deixar o judiciário para cuidar de outras coisas. Obrigado. Obrigado, desembargador. Eu deixo a palavra aberta aí. Temos 5 minutos entre os copainelistas que tiverem algum comentário sobre o tema. Bom, vamos lá. Não é sempre que o Campelo dá tempo para a gente. Deixa eu inventar alguma coisa. Não, agora falando sério. Eu tenho passado dificuldade, Marcelo, tentando realizar uso campeão extrajudicial, especialmente em 2 imóveis de comarcas distintas, portanto, ofícios de registro de imóveis distintos, em que, pela não existência do tabular, o oficial do registro de imóveis informalmente me disse que ele não vai dar seguimento, não vai aceitar. Eu tendo a acreditar que, nesse caso específico, nós estamos vivendo hoje o que vivemos com a retificação de registro também extrajudicial, decorrente da Lei 10.931 de 2004, que no começo, eu e o Rodrigo trabalhamos bastante nisso, sofremos muito também, porque até 2004, as retificações de registro pelo inciso 2 do artigo 213 da Lei 6.573, especialmente com alteração de medida e área, você só fazia por procedimento judicial, em vara de registros públicos, nos locais em que houvesse vara especializada. E aí, pela 10.931, isso passou a ser totalmente extrajudicial. E no começo nós sofremos demais com isso, nós, operadores do direito. Hoje isso está consolidado. Eu imagino que o uso campeão extrajudicial, talvez estejamos passando um pouco por isso também. Acho que não podemos desistir de jeito nenhum. O começo vai ser tortuoso das tentativas, mas é isso aí, funciona assim. Se você imaginar, Florianópolis, tem bastante gente de Florianópolis aqui, Ilhabela e diversos outros locais, o que você tem de áreas ocupadas em que a residência e a utilização daquele imóvel é por posse, com não titularidade, e que não se corre atrás, porque, como bem comentado, o prazo médio de uma ação de uso campeão, judicialmente falando, é de 8 a 9, 10 anos. A última que eu tive na primeira vara de registros públicos de um cliente meu, sem oposição, demorou 11 anos. As pessoas deixavam para lá. Agora, em tese, você consegue resolver isso em 3, 6 meses. E o registro ou a transcrição muitas vezes se referem a glebas. Exatamente. E vocês querem o capi 300 metros quadrados, 500 metros quadrados. Perfeito. É isso aí. Bom, então, obrigado, Olivar. Eu vou passar a palavra, então, para o Toscano, que vai falar sobre o tema do loteamento de acesso controlado e condomínio urbano simples. E hoje nós tratamos, né, Toscano, de condomínio de lotes. Então, eu peço para você introduzir o tema já falando da diferenciação entre condomínio de lotes e o loteamento de acesso controlado, para, a partir daí, desenvolver o seu conteúdo. Muito bem, senhoras e senhores, em primeiríssimo lugar, muito boa tarde a todos que estão aqui, presentes conosco, e eu gostaria de fazer digamos assim, uma abertura para mostrar como, ainda agora há pouco, o doutor Ricardo Campelo disse que o IBRADIM é nacional. Eu estou aqui agora para falar um pouco de nordestês, né, e vou fazer esse nordestês com muito prazer, né, para tentar também trazer a nossa colaboração, e já tenho tido a oportunidade de divulgar o IBRADIM também na região nordeste do Brasil. Nós estamos com essa perspectiva em franco andamento. Isso vai nos ajudar muito também a difundir o IBRADIM como nacional, como ele é, efetivamente, né? Então, eu gostaria demais de fazer esse registro aqui, como ainda agora há pouco disse também o doutor Ricardo Campelo, e dizer que é um prazer muito grande estar participando dessa mesa redonda aqui, com tantas pessoas que entendem muito especificamente sobre direito imobiliário e muito especificamente sobre a Lei 3.465, né? Dr. Marcelo Berti, que eu já conheci também de outras jornadas, o Olivar, que também tem me ajudado muito aí nessas discussões em torno já do IBRADIM, né? O Rodrigo Bicalho, que eu acabei de conhecer, mas também vi aqui o alto nível de informação que pôde se passar.
E, logicamente, que quem fala por último tem duas vantagens. Né? Uma que muita já foi decidido, né? E outra que está todo mundo com vontade que eu fale rápido também, para a gente já seguir para a palestra do Dr. Silvio Capanema, que está aqui conosco já desde o início da tarde. Né? Vejam só, essa questão relativa ao loteamento com acesso controlado e a distinção em relação ao condomínio de lotes me parece muito interessante, de fato. Mas antes de tocar nesse assunto, eu sempre gosto de fazer uma menção ao artigo 9º da Lei 13.495, depois vocês podem checar isso aí, mas lá nesse artigo 9º ele diz bem claramente que ficam instituídos no território nacional normas e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação, esse dado aqui no artigo 9º é muito importante para todos nós, incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes. Né? Ou seja, tem duas informações importantes aqui. O primeiro é que a lei, de fato, teve que sair a reboque, como, de fato, normalmente acontece, dos fatos sociais que eram plenamente de conhecimento de todos nós, como é o caso do loteamento fechado, que a gente vai tratar aqui, né? Da laje, que era muito comum entre todos nós. Né? E vejam que isso não tem só uma conotação social, que é muito importante, logicamente, na lei, especificamente, mas há também uma conotação econômica relevante, né? Porque isso fez com que todos os imóveis que estavam à margem da lei viessem para dentro de um sistema de imóvel regularizado e, consequentemente, que fosse passível de utilização mesmo pelo sistema bancário, por exemplo, para fazer com que o crédito circulasse com mais facilidade. Isso é um ponto importante aqui desse artigo 9º. Assim como também a última parte dele, quando ele fala de titulação. Ainda agora há pouco, o desembargador Marco Aurélio falou aqui que, e nós sempre discutimos isso, num grupo de estudos que nós temos especificamente, nós temos, isso é uma expressão, inclusive, do Rodrigo Mazei, lá da Universidade do Espírito Santo. Rodrigo Mazei sempre diz: nós temos um fetiche muito grande pela propriedade e nós esquecemos que fora da propriedade existe um mundo enorme, um mundo muito aberto, muito mais amplo, né? E como é o caso do direito de laje, né? E como é o caso dessas outras temáticas relacionadas, por exemplo, ao próprio condomínio, ao loteamento de acesso controlado. Vejam, me parece que eu vi aqui hoje pela manhã a palestra do Brandelli, que é uma pessoa que eu tenho sempre um contato muito forte e acho o Brandelli um dos maiores especialistas nessa matéria no Brasil. Leio sempre os textos do Brandelli. E eu vi aqui as discussões que se deram em torno da questão relativa ao condomínio de lotes. E o que me parece, o que a lei fez mesmo, foi criar modalidades de lotes. Né? Se a gente fosse analisar bem, nós temos lotes em loteamento aberto, lote em condomínio, aliás, em loteamento com acesso controlado, e um tipo de lote especificamente, embora queiramos ou não, um tipo de lote dentro dos condomínios de lotes. Né? Portanto, eu acho que isso é um aspecto que é importante se levar em conta, até para dizer aqui que nós temos lotes em loteamento aberto e em loteamento com acesso controlado, regidos pela 6766, e os lotes que estão dentro lá do condomínio fechado de lotes, agora o condomínio de lotes, que são regrados pela 4591 e pelo próprio Código Civil. Né? Muito bem, mas o que interessa especificamente é o loteamento com acesso controlado, que está referido no artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 6766, que diz assim: constitui loteamento de acesso controlado, modalidade de loteamento cujo controle de acesso será regulamentado por ato do Poder Público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou condutores de veículos não residentes, que devem ser devidamente cadastrados. Portanto, aquela realidade social que nós tínhamos antes, e qual era essa realidade social? De muitos condomínios fechados que foram realizados no Brasil, inclusive até de grandes incorporadores e grandes empreendedores, muitos desses condomínios fechados se utilizavam para registro da Lei 6766, logicamente em razão de uma lacuna que nós tínhamos na lei. Ou nós utilizávamos a Lei 6766 ou a 4.591, quando falava das casas, isso já foi referido hoje pela manhã aqui, né? Mas nós tínhamos um limbo, que era o condomínio justamente de lote. Né?
E, em razão desse limbo, uma área do país, ou algumas capitais, ou mesmo alguns estados, vamos dizer assim, se utilizava da 4.591 para fazer esse registro, e outros se utilizavam da 6766. E agora, com o loteamento com acesso controlado, nós temos um problema bastante interessante para ser resolvido, que é exatamente o fato dessas áreas que estão dentro desses loteamentos com acesso controlado serem áreas públicas mesmo, são áreas públicas, em razão da Lei 6766. Né? Então, esse é um traço característico, me parece aqui, bastante importante para a gente. Uma outra questão relativa ao assunto é se a associação de moradores pode exigir a contribuição para rateio das despesas de manutenção, que, aliás, isso já foi tocado hoje pela manhã aqui, e eu acho que a lei resolveu esse assunto no artigo 36A. Se nós pegarmos o artigo 36A, ele diz aqui que as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, vinculam-se à atividade administrativa de imóveis. E no parágrafo único diz bem claramente, no meu modo de ver, que a administração de imóveis, na forma do caput deste artigo, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constante de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos. Ou seja, se eu já tenho, ou se eu vou ter o loteamento com acesso controlado, eu posso ter, sim, um contrato, na verdade, tem natureza de contrato, e esse contrato, que vai obrigar a todos ali, vai exigir que todos possam fazer a contribuição. O que me parece, inclusive, que esse artigo vai fazer com que o STJ mude a posição a respeito desse tema, que está praticamente resolvido já no STJ, dizendo que não pode haver a obrigatoriedade dessa contribuição. Parece que é isso que nós vamos ter a partir de agora nessa matéria especificamente. Agora, e quanto a essa distinção? Bom, me parece que a distinção aqui são várias. E eu tenho que falar rápido, porque eu estou morrendo de medo desse apito aqui do meu amigo Ricardo Campelo. Não é fácil, ele é estressante esse alarme. O objetivo, né? É esse. O objetivo é esse, né? Estressar bastante. Eu já estou aqui achando que já estou quase com 10 minutos. Mas um ponto que realmente chama atenção, aliás, são vários que chamam atenção, é que, no caso do loteamento com acesso controlado, nós não temos áreas comuns, assim como nós temos no condomínio de lotes. Né? O condomínio de lotes é bem caracteristicamente, logicamente, igual ao que nós temos no condomínio no condomínio construído na vertical, né? E, evidentemente, que as áreas comuns todas, as ruas, as áreas de lazer, são áreas comuns mesmo, nos moldes da Lei 4.591 e do próprio Código Civil, mas isso não acontece no loteamento com acesso controlado, que são bens públicos, em razão mesmo da própria lógica da Lei 6766. Né? Esse é um ponto interessante. Uma outra questão é que, lá no registro de imóveis, o loteamento de acesso controlado não se submete à Lei 6766. Consequentemente, eu vou me valer de todas as regras, acho que isso também já foi dito hoje pela manhã aqui, vou me valer de todas as regras que estão na Lei 4.591. Né? E, consequentemente, todos os atos que dizem respeito ao registro vão ser regrados pela Lei 4.591, me parece que essa é a lógica aqui, pelo menos a priori, que nós temos nessa distinção. Um outro ponto também diferencial, eu conversava com o Ricardo, antes de a gente começar aqui, é que nós temos nesse regramento aqui, a infraestrutura que vai ser realizada, que vai ser toda implantada pelo empreendedor, no caso do loteamento com acesso controlado, será feito pelo loteador normalmente, em razão da Lei 6766, enquanto que, no caso do condomínio de lotes, essa infraestrutura toda vai ficar a cargo do incorporador imobiliário. Né? Alguns autores andam comentando, não, mas isso foi dito não para distinguir, mas foi dito para deixar claro que é o incorporador imobiliário que tem que fazer isso. Mas até na prática já era assim. Nós não teríamos necessidade de ter uma norma para dizer o que a gente já, inclusive, vinha sendo levado em conta na prática. Não me parece que isso aí seja um grande problema, efetivamente. Né? Agora, tem uma série de outros assuntos que também chamam muita atenção nossa aqui, por exemplo, a questão relativa ao artigo 32 da Lei 4.591, que me parece também já foi tocado hoje pela manhã. Se eu estou regrando o condomínio de lotes pela 4.591,
eu vou ter que obedecer às regras do artigo 32, todos aqueles documentos do memorial de incorporação, claro, com as suas adaptações necessárias, né, em razão da ausência da construção no lote, né, claro. E isso eu não tenho que observar lá no caso da eventual nova constituição de loteamento com acesso controlado. Me parece, inclusive, e eu também já tinha percebido isso, que nós temos hoje duas opções, não é? A lei não veio só para regrar o que já existia, na verdade, a lei veio para nos dar mais uma opção, ou condomínio com lotes, ou loteamento com acesso controlado, né? E nessa hipótese, se eu for constituir, eu vou regrar lá pelo artigo 32 da Lei de Incorporação Imobiliária. Um outro tema também interessante diz respeito à afetação, que eu até vi a pergunta hoje pela manhã aqui, lá nas jornadas de direito civil, que nós fizemos agora há mais ou menos um mês no CJF, no Conselho da Justiça Federal, na subcomissão que tratou sobre o direito das coisas, que Melim estava também, o desembargador Marco Aurélio também estava na comissão. Ali ficou, e André também estava participando das discussões, né, lá do CJF, ficou bem claro e esclarecido, inclusive a proposta tinha sido apresentada por mim, de anunciado, que é possível, sim, a afetação no caso do condomínio de lotes. Se eu estou me utilizando das regras de condomínio edilício, não viria necessidade de se não ter essa possibilidade, o que não acontece no condomínio, no loteamento com acesso controlado. Né? Me parece que também é uma outra distinção importante aqui para essa sistemática. Uma outra pergunta que outro dia me surgiu também foi se eu teria necessidade de juntar a minuta da promessa de compra e venda no registro do loteamento com acesso controlado, se eu quiser instituir um loteamento com acesso controlado. E essa minuta é a exigência da Lei 6766. Aí, tudo bem, no loteamento com acesso controlado, você vai ter que juntar a minuta. Mas isso não acontece no caso do condomínio de lotes, porque não é regido pela 6766, que também é um tema que também é muito interessante. Agora, eu vou aqui para a última parte sobre o loteamento com acesso controlado, para tentar discutir aqui um tema que me parece muito complicado, porque a lei 6766, no artigo 22, ela, de fato, como todo mundo aqui conhece, diz que nós devemos entregar uma parte daquela área para ser área pública. Isso é o que está dito aqui no artigo 22. E não me parece que isso deva ser observado mesmo lá no caso do condomínio de lotes, que não está regrado pela 6766. E aí vem um problema interessante. Se eu não posso ter a disponibilização dessas áreas como área pública, o que é que eu faço se eu precisar, por exemplo, de outros tipos de intervenção que tenham interesse público, né? E também esse assunto me parece que está resolvido no parágrafo 4º do artigo 4º da lei, quando diz assim, no caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia. Portanto, eu acho que isso resolve muito bem o problema. Eu posso ter, por exemplo, direito de servidão, a servidão de passagem, por exemplo, no meio do condomínio de lotes, caso eu não... inclusive uma servidão pública, não vejo problema nenhum. Ou eu mesmo posso criar limitações, tira um pouco da gleba toda que eu estou fazendo para fazer o loteamento e faz uma doação para o município, para passar uma via lateral, uma via diagonal, enfim... Eu não vejo problema nesse sentido, até porque mesmo nós temos aqui uma regra específica para isso, talvez até pensando mesmo nessa possibilidade, e evitar qualquer problema nesse sentido, né? Isso faz com que nós tenhamos um outro grande problema, que é a transformação dos loteamentos fechados, os tais lotes, o loteamento com acesso controlado, em condomínio de lotes, que foi tocado hoje pela manhã aqui no assunto, né? E eu acho que é possível essa transformação, mas acho ela praticamente impossível. Veja só, eu já estou estressadíssimo, porque eu estava já esquecido, já tinha até esquecido. Mas eu acho que é possível, mas é quase impossível você conseguir fazer isso, porque você precisaria de uma lei municipal para desafetar toda a área pública, e aí sim, você, com a concordância de todos, lógico que também é outro caso impossível também de se conseguir, imagine só todo mundo concordar com isso, além de fazer a lei de desafetação. Entretanto, ainda agora há pouco, conversando com o Brandelli aqui, Brandelli estava advertindo um assunto interessante para o caso específico do Estado de São Paulo, que tem uma vedação na Constituição Estadual, né? Portanto, em razão da Constituição Estadual de São Paulo, nós não poderíamos ter. Mas isso não impede. Por exemplo, no meu Estado, nós não temos a vedação,
eu não veria problema nenhum nós fazermos dessa forma, assim como em outros estados também não deve ter essa vedação, digamos assim, de modo perene, né? Bom, nós tínhamos ainda toda a parte do condomínio urbano simples, mas eu sei da limitação de tempo, vai ficar para a próxima. Aliás, nós vamos ter outras tantas oportunidades de discutir esses assuntos. Mas como eu tinha ficado calado nas outras oportunidades, que eu estava estressadíssimo eu agora ganhei um direito a 2 minutos mais só aqui, e eu também estou muito preocupado também com a necessidade da palestra do doutor Capanema, mas eu tinha feito algumas anotações sobre as outras intervenções, por exemplo, na questão da laje. Eu acho que a laje tem um problema realmente muito sério para ser resolvido, que é a natureza jurídica da laje. Embora isso tenha pouca repercussão prática, nós temos um assunto interessante aqui, que é: que natureza jurídica nós temos? A laje é direito real sobre coisa alheia ou sobre coisa própria, né? E isso pode ter algumas repercussões interessantes, que chamam a atenção, isso fica aqui para outros debates que possam ser levados em consideração. Eu também tinha visto aqui as colocações do meu xará, Rodrigo Bicalho, sobre as novas interfaces, as novidades em torno da alienação fiduciária. E Olivar, ainda agora há pouco, também fez essa observação. Eu acho que mesmo que a lei avance muito nesse sentido, inclusive trazendo uma certa segurança jurídica, que é bom, logicamente, que é bom trazer, mas eu acho que as normas a visão de direito civil constitucional que a gente tem no Brasil hoje, que é importantíssima, elas acabam relativizando, de um certo modo, algumas interpretações, como acontece, por exemplo, com a não entrega pessoal de uma intimação, que vai levar à perda da propriedade, da perda do direito que a pessoa tenha lá sobre o contrato de alienação fiduciária. Embora eu acho que isso vá ser menos grave do que vinha acontecendo antes, mas eu acho que isso também é um tema que o próprio STJ vai enfrentar mais na frente, novamente. E sobre o uso capião extrajudicial, realmente nós tínhamos o problema antes de ter que pegar a assinatura de todo mundo, e aí o Código de Processo Civil entrou em vigor. Passou-se um ano e ninguém fez nada, justamente por conta daquela limitação, que tinha que pegar a assinatura de todo mundo. O código, a lei mudou realmente para trazer essa alteração, dizendo que eu posso fazer agora por intimações, e o silêncio implicaria no aceite, que é uma grande vantagem, realmente, né? E também me chamou a atenção essa questão dos imóveis que não têm a matrícula, porque a própria lei falou que, se não tiver matrícula, o registrador de imóveis está aberto, está autorizado a abrir a matrícula, né? Isso é termo da lei, de um modo tal que, é lógico que nós sabemos dos sustos que os registradores de imóveis tomam no Brasil em razão da grande quantidade de normas que nós temos em torno da atividade, né? Hoje mesmo nós vimos um exemplo nesse sentido da perda da delegação, um exemplo da perda da delegação hoje pela manhã. Isso pode gerar alguma instabilidade dentro dos registros de imóveis, mas a lei autorizou, de fato, se abrir a matrícula, né? São essas as observações que eu tinha feito. Eu tinha deixado para compactar aqui no final, para ficar mais fácil aqui, já que eu estava com a palavra finalmente. Mas eu queria agradecer muito a oportunidade, Olivar, de estar aqui com todo mundo, né? E queria muito, especialmente, agradecer a atenção de todos vocês que estão aqui até agora, também para escutar um pouquinho dessas observações que a gente tinha para trazer. Muito obrigado e até a próxima. Bicalho queria fazer um comentário. Um rápido comentário sobre a apresentação, que eu achei muito boa, muito precisa aqui do meu xará Rodrigo, sobre a sua colocação final, né, a respeito da diferenciação em que, na verdade, no condomínio de lotes, você não tem efetivamente as áreas públicas, né? Entretanto, entre as semelhanças e diferenças, eu acredito que em muitos centros urbanos, as regulamentações que permitirão o desenvolvimento de condomínio de lotes trarão junto consigo a necessidade de que parte daquela área seja doada como áreas públicas, ainda que localizadas fora da área fechada do condomínio, mas certamente isso vai ser uma tendência. E nos estados em que não há uma vedação constitucional para a desafetação das áreas públicas e incorporação nisso no condomínio, nós temos alguns impedimentos, entre eles a própria visão do Ministério Público. Então, se a gente não tem a vedação constitucional, nós teremos certamente uma dificuldade muito grande nesse sentido. Bom, pessoal, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que, infelizmente, a gente vai ter que sacrificar as perguntas. Eu estou com 13 perguntas aqui na mão, é muito, muito chato ter que fazer isso. A boa é que o Olivar gentilmente se ofereceu para responder elas. Ao final vai ficar aqui, quem quiser, é só tratar diretamente com ele.
Tô brincando, gente, mas infelizmente nós temos um compromisso com o professor Capanema, né, de entregar a palavra para ele agora às 15:07. Né, quem ficou aqui é porque provavelmente já conhece o professor Capanema e sabe que vale a pena. Então eu vou passar o Pro Olivar encerrar o painel e já transferir a palavra em seguida ao professor. Responderemos as perguntas por e-mail, espero que tenham deixado o nome, ou de qualquer forma, quem mandou a pergunta e não deixou o nome, manda um e-mail para o Ibradim, que o Ibradim responde. Vamos encerrar, não sem antes convidar o professor Silvio Capanema para fazer o discurso de encerramento.